Olá a todas vocês, a todos vocês que nos acompanham por esse canal Terapias com Harmonia. Nesse nosso encontro aqui semanal, nós estamos compartilhando algumas pautas do que pesquisamos no Oráculo de Thoth, o movimento deste atual momento do ciclo evolutivo do planeta. E tem algumas informações que nós estamos compartilhando aqui com todos, né? O que é referente a cada signo, a cada mandala cabalística pessoal, a gente compartilha lá dentro, para quem está interessado. E também compartilhamos macro o momento cíclico que estamos vivendo, os acontecimentos, para que nós possamos nos colocar em harmonia com esses acontecimentos, não é? Mas temos uma pauta muito importante que precisamos compartilhar com todos. Inclusive, foi assim uma solicitação de alguns que estudam conosco na escola e alguns clientes do Oráculo de Thoth, que nos pediram para compartilharmos informações a respeito da Operação Resgate, porque tem esse nome, né? Esse nome é falado aí por várias escolas, por vários grupos. Então, nós até colocamos Saint-Germain e a Operação Resgate aqui nesse nosso estudo, e aproveito esse momento para dizer que compartilhamos aula nova lá a respeito daquele estudo do Saint-Germain, tá bem? Tem uma aula nova lá, onde nós estamos, agora vamos desenrolar sobre as várias reencarnações desse hierarca regente planetário nosso. Além dele ser um hierarca, ele é da Casa Real do planeta Terra, e nós estamos lá desdobrando as suas várias reencarnações, e é importantíssimo que a gente se aprofunde nesse conhecimento das reencarnações dele, porque aí nós nos harmonizamos com a pauta evolutiva que vamos viver nesses próximos anos, porque ela é algo nunca vivido antes no planeta Terra. E para os que se harmonizarem com isso, como nós já falamos nos outros encontros, vão ser retirados, né, de uma condição caótica e vão passar a ter uma vida de consciência guardada pela hierarquia superior. Isso vai ser algo muito nítido que vai acontecer. Nós já temos permissão para falar sobre essas coisas com vocês. Há anos atrás não havia essa permissão. Agora, devido aos acontecimentos do planeta, que nós já compartilhamos nas lives internas lá nossa, a gente pode compartilhar esse nível de informação, né? Então, nesse curso sobre a vida do mestre José, pai do mestre Jesus, onde nós entregamos ali informações iniciáticas sobre ele, e agora iniciamos o desdobramento falando de suas várias reencarnações, que eu até tenho aqui comigo, né? Nós temos a encarnação em que ele foi um imperador na primeira fase da Era Atlante, né? Depois como profeta Samuel, depois de profeta Samuel, ele vem como José, grande mestre de Melquisedeque e pai do mestre Jesus, e lá nós revelamos as informações a respeito da verdadeira história dele, que nós temos nos livros apócrifos, não é? Nós, então, depois vamos estudar a encarnação dele como Albano, que ele foi o Santo Albano, e o que ele realizou na Terra. Depois, como Próclo Lício, foi um filósofo grego. Depois ele vem como Merlin, né, esse Merlin conhecido na época
do rei Arthur, né? Porque Merlin é uma posição sacerdotal, né? Mas ele foi o Merlin nessa época, teve um papel muito importante para estabelecer algumas coisas na Europa daquela época, porque em todas as vidas dele, ele vem fazendo acontecer a pauta, a agenda evolutiva, né? É claro que essa agenda sofreu inúmeras investidas pelos seres da involução, que não querem a iluminação da consciência dos humanos seres, mas a gente está compartilhando lá dentro e aqui também informações com vocês de que, embora isso tenha acontecido, agora nós chegamos à fase final e a hierarquia vai tocar adiante o processo de transformação planetária. E aí depois a gente vai estudar a vida dele como Roger Bacon, como Christian Rosenkrantz, né? Muito, muito interessante todos os mistérios que envolvem essa encarnação. Vamos estudar a vida dele como Paracelso, o grande alquimista, o cara que deu um salto, assim, fez evoluir muito a medicina, a ciência e tudo mais. E lá dentro, por último, nós vamos estudar a expressão dele como Tesla, que foi agora atual, né, no nosso tempo. A gente tem aí registros, apesar da vida dele ser muito, muito misteriosa, porque esconderam os registros sobre ele, mas agora tudo vai começar a voltar, né? Inclusive, a nossa sociedade vai começar a falar mais sobre o Tesla, e o Tesla é uma expressão do Saint-Germain, e nós precisamos saber disso, para que a gente vá se harmonizando com tudo isso, para que possamos, como falamos nos vídeos anteriores, comecemos a viver a agenda superior, a agenda da evolução cíclica, que está se manifestando na Terra cada vez mais. Então, aqueles seres que estão vivendo unicamente a agenda social humana, como falamos anteriormente, vão ter aí certos sofrimentos, porque não vão se harmonizar com o acontecimento, com os acontecimentos, com o que vai se manifestar na Terra nesses próximos anos. Já está muito perto, muito perto. Por isso que a gente está falando assim, de uma forma até mais clara, não é? E nós somos autorizados a falar assim. E aí vocês nos pediram para descrever o que vem a ser a Operação Resgate. Isso que é tão falado há tanto tempo e é confundido com o resgate. A pessoa está lá, é resgatada, abduzida por uma consciência nave, por uma nave, por seres não terrenos, e ela é resgatada e vai ser colocada em outro lugar. E a gente confunde que é só disso que se trata a Operação Resgate. Não é, isso é uma pequenina parte. Vai acontecer minimamente para as pessoas que precisarem ser trasladadas de lugar em momentos críticos. Isso vai acontecer para as pessoas que já estão sendo cuidadas pela hierarquia. E quem são essas pessoas? Os autoconvocados. Ai, como assim? Quem convocou? Quem convocou? Você se autoconvoca. Você aceita, você diz sim para o processo evolutivo, e nisso você já começa a trabalhar a sua evolução interior, como? Aprendendo conhecimento superior e realizando práticas metafísicas, e aí você passa a ficar em comunhão com a hierarquia. Dessa forma, a hierarquia pode cuidar de você, só dessa forma ela cuida, porque ela não se intromete na sua vida. A hierarquia não é como o ego se intromete, né? Nós estamos lá, e aí começamos a ter com uma conversa, vai com a nosso companheiro, com a nossa companheira, e aí o ego precisa ali de uma briga, quem sofreu uma briga faz a gente ter um desentendimento, um ciúme,
insufla aquilo, e aí a gente faz aquele carnaval numa determinada situação, e isso foi porque nós fomos conduzidos pelo ego, né? Então o ego, ele se intromete para a gente sempre estar em algum ponto de sofrimento, de culpa, de medo, de doença, porque dessa forma nós somos sempre dependentes de algo fora de nós, né? A presença divina não e a hierarquia não. Eles não se intrometem. Eles aguardam o nosso movimento evolutivo, eles aguardam o nosso querer para fazer parte, e aí, então, eles nos conduzem conforme nós vamos permitindo. É assim que funciona trabalhar com a hierarquia, é assim que é estarmos unidos com a hierarquia, não é? Então, a hierarquia trabalha na operação resgate, e vamos então falar um pouco melhor o que é isso, do que se trata. Eu vou dar uma lidinha aqui para não perder nenhuma informação importante, como vocês sabem que é o meu hábito. É uma operação comandada por consciências extraplanetárias e extradimensionais, de grau evolutivo elevado. O que vem a ser isso? Consciências extraplanetárias são moradores de outros planetas, outros orbes. Consciência extradimensional são consciências, seres que vivem em dimensões diferentes. A nossa ciência já conseguiu comprovar 11 dimensões, e a nossa ciência já conseguiu enviar partículas e voltar para partículas para essas 11 dimensões. E aí tem bastante coisa a respeito do que eles já sabem e que os grupos começaram a revelar aí. A NASA mesmo já começou, teve aí um diretor da NASA esses dias que que deu um recado de que a NASA já contatou classes de seres que não são da Terra, não é? Então a coisa já está acontecendo. Então é por isso que a gente passa a compartilhar com vocês. Então a Operação Resgate, ela tem o propósito de erguer a vida terrena a patamares onde forças caóticas não prevaleçam. Olha, só essa frase, a gente ficaria aqui um tempão, mas lá no nosso curso do Cristianismo Iniciático, a gente explica isso. Porque essa frase, então, está dizendo que nós vivemos num tempo e espaço, numa zona de tempo e espaço, onde as forças caóticas prevalecem. E por que é assim? Porque nós temos fome, nós temos doenças, nós temos flagelos, nós temos nações inteiras em sofrimento, nós temos medo, nós temos desestruturação em todos os ramos da sociedade, nós temos guerras mundiais, nós temos massacres, ou seja, quem prevalece aqui são as forças caóticas. Só que a Operação Resgate, ela já está acontecendo, ela está na última fase, e eles estão resgatando o que de quem? Eles estão resgatando as consciências dos seres que estão querendo evoluir, estão retirando esses seres do jugo das forças caóticas. Isso já está acontecendo. Esse é o verdadeiro sentido da Operação Resgate. Até o momento, a Operação Resgate, ela vem acontecendo nas centenas de anos, nos níveis internos, nos níveis abstratos, mas cada vez mais ela está atuando fisicamente. Falei para vocês lá dentro no nosso curso sobre as zonas de diferença magnética, essas zonas que já estão no planeta, no nosso Oceano Atlântico, nós já temos uma grande área que tem a chamada anomalia magnética, e a ciência não está querendo explicar exatamente o que é isso, nós falamos lá dentro. Isso é
a hierarquia, a confederação galáctica de mundos já começando a atuar fisicamente, tem uma razão de ser, essas anomalias magnéticas, são eles já ativando pontos do planeta que vão servir para os projetos evolutivos e de resgate dos seres que queiram ser resgatados. Então, os centros intraterrenos são importantes bases de trabalho dessa operação resgate. O que são centros intraterrenos? São essas moradas ocultas nessa parte da Terra que falam, mundo intraterreno, tem gigantescos locais, tem a entrada nos polos, tem a entrada em várias regiões do planeta. O lugar mais famoso que todo mundo fala é Shambhala ou Shangri-La, mas existem vários, né? Existe Erques, existe Mistletoe, existe Mirna Jade, no Brasil tem várias, na Europa tem, em todo lugar tem. Lis, né? Lá nos Pirineus, na França, são locais onde ali eles construíram suas bases para dar esse apoio evolutivo, para cumprir essa agenda evolutiva no planeta Terra, né? E aqui colocamos, no passado, a Operação Resgate, ela foi muito confundida. Achava-se que a Operação Resgate, como eu falei no início para vocês, era abdução, era rapto. Essa ideia acarretou muitos equívocos, foi muito problemático. Operação Resgate não é isso. Operação Resgate o universo está evoluindo. Essa nossa constelação está caminhando para a zona do universo que é pura luz, uma irradiação de alta frequência de luz, e os humanos seres vão precisar de ajuda para se preparar para viverem nesse local, nesses reinos, nessa nova zona espacial que a nossa ciência já sabe que nós estamos nesse local chamado zona do cinturão de fótons. Nós mudamos de local, né, dentro do universo, fomos caminhando para isso. E é por isso que já estão acontecendo muitos problemas com os seres e com a Terra. E aqueles que se permitirem ser ajudados pela Operação Resgate, eles vão conseguindo aí se harmonizar e receber bem essa mudança. E no caso de acontecerem coisas que sejam mais difíceis, mais, assim, grandiosas na natureza, eles também vão receber a ajuda necessária. Então, algumas das tarefas a serem cumpridas na Operação Resgate podem ser enumeradas. Eu coloquei algumas só delas para a gente falar aqui. Captar e irradiar a energia e os impulsos que ajudem os seres resgatáveis a conhecer a realidade interna de si mesmos e do universo. Isso se consegue pela ampliação da consciência. Então, pessoal, é medido, existem seres aqui na Terra que estão prontos para ter uma ampliação da consciência. Então, esses seres, eles vão ser ajudados pela hierarquia, pela confederação, e eles vão irradiar impulsos, irradiar códigos lumínicos, para essas pessoas irem despertando, irem ampliando a sua consciência, para conseguirem se harmonizar com o momento evolutivo, para se descolar um pouco somente do afazer cotidiano do ego, e para passar a viver num nível de consciência que propicie eles serem ajudados nesse momento. Aí eu coloquei aqui, fornecer aos seres, né, os humanos, os elementos necessários para atravessarem o período de aprendizagem, no qual são preparados para a transcendência e sustentados por leis espirituais. Nós estamos na última etapa desse processo de transformação. Nós vamos adentrar a Era de Ouro. Mas como o próprio tarô nos diz, antes de uma grande transformação, tem uma ruína, que é a carta da Torre.
tem que desestruturar tudo que é arcaico e velho para fazer nascer o novo. Então, nós precisamos ser ajudados nessa energia da destruição, destruição de conceitos errôneos e equivocados dentro de nós, no nosso mundo interno, e transformação da nossa vida. Vai ser uma transformação muito positiva, mas eles vão ter que nos ajudar, nos dando elementos para que a gente consiga viver isso de uma forma harmônica. E é o que já falamos nos outros vídeos. Os que não estiverem com essa vontade de trilhar esses próximos anos, também se dedicando a essa agenda superior evolutiva, eles podem ter problemas, porque vai ser tudo, às vezes, muito sofrido. O que um vai enxergar como uma transformação super positiva, o outro pode ficar preso numa transformação que vai lhe causar prejuízos, transtornos. Então, a gente tem que escolher o que a gente quer viver. A carta da escolha, como eu mostrei para vocês. Outra coisa, revelar aos seres humanos sobre os centros de força e de energia da vida manifestada e auxiliar o deslocamento da sua consciência do ego para o eu sou, das formas tridimensionais apenas para as formas superiores, do apego para a liberdade, da ilusão para a realidade. A gente trata e aprofunda muito esse tema no nosso curso Cristianismo Iniciático. Será que nós vivemos a realidade? Será que tudo que tem aqui é tudo que existe? Ou existe um bocado de coisa que eu não faço nem ideia, porque eu estou aprisionado numa faixa dimensional limitada? Então, a hierarquia e a Confederação Galáctica, na Operação Resgate, é um resgate de consciência. É fazer você migrar de uma situação limitada para uma situação onde você enxerga a amplitude das coisas. E é só assim que você se liberta de fato, como o Mestre Jesus ensinou. Conhece a verdade, e a verdade te libertará. Será que nós conhecemos a verdade ou nós estamos aprisionados num contexto que fica fazendo com que a gente fique num ciclo aí, sem conseguir resolver a nossa verdadeira evolução? E aí eu coloquei aqui, propiciar o rompimento das cadeias que nos prendem ao ciclo kármico de ação e reação, de medo e sofrimento, nos conferindo a clareza necessária para que possamos assumir o desapego de um mundo que reflete sofrimento. Ah, mas esse mundo também tem coisa boa, Maga Prisca. Tem, mas então que nós fiquemos somente com as coisas boas e digamos não a essa cadeia de sofrimento que, quando não é para nós, é para milhares de seres que estão em sofrimento. E nós não podemos mais colaborar com isso. Então, eu coloquei isso para vocês, porque nós já iniciamos a fase final da Operação Resgate, e vale muito a pena conhecer, entender, para que a gente possa se preparar. Até mais, pessoal. Até o nosso próximo encontro.